Ora, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão da Ampri. O meu nome é António José Araújo, eu sou professor na Escola Profissional de Braga e é com muito gosto que eu estou aqui para vos dar a conhecer o Microsoft Teams. É uma plataforma de colaboração, quer para professores, quer para alunos, e espero com isso também saudar-vos neste momento de isolamento e espero que toda a gente esteja bem e que esteja com saúde. Então, o Microsoft Teams faz parte do ecossistema da Microsoft, ou seja, digamos, é uma plataforma bastante interessante que nos permite, nesta altura, fazer aqui um ponto prévio relativamente à questão de nós podermos utilizá-la para dar aulas remotamente e é então nesse propósito que eu estou aqui. A nível de, do Teams, vocês podem obter atualmente o Teams de forma gratuita. Vocês podem ter aqui então acesso aqui ao painel ou através deste link de forma a poderem utilizar gratuitamente para todo o estabelecimento de ensino. E vocês podem aqui em baixo, a nível de estudantes e professores, poderem fazer ou efetuar a inscrição. Existe um grupo atualmente no Facebook que vos pode orientar, que é o e-learning apoio, que está no Facebook e que vos pode então fazer aqui esta orientação também a nível do Teams e de outras plataformas. Depois de vocês entrarem nesta parte do Office 365 gratuitamente, vocês terão que identificar se querem para docentes e colaboradores. Como estão a ver, é gratuito e sem fidelização. Têm aqui as aplicações do Office normais, ou seja, o Outlook, o Word, o Excel, o PowerPoint. E tem também, digamos, os serviços. Neste caso temos aqui o Teams como então uma dos serviços disponíveis para vocês utilizarem. E outro também muito importante nesta fase e que eu tenho utilizado, o Forms. Pronto, depois vocês utilizarem ou configurarem, vai-vos aparecer este centro de administração e é aqui que, de certa forma, vou responder já ou antecipar provavelmente algumas das dúvidas e respostas, algumas das dúvidas, desculpem, e esclarecer algumas das situações que provavelmente vocês irão colocar no chat, ou seja, a nível de questões, que é aqui onde vocês fazem a gestão de utilizadores, ou seja, vocês aqui podem adicionar um utilizador, podem editar um utilizador, podem inclusive aqui convidar ou até mesmo eliminar. Depois também há aqui uma opção do vosso lado esquerdo, que é os grupos, em que vocês têm a possibilidade também de criar grupos. Estes grupos são depois as equipas que futuramente vocês também irão ver mais à frente que podem ser criados aqui. Ou seja, resumidamente, este é o centro de administração da Microsoft 365, onde vocês podem aqui fazer a inscrição dos utilizadores e também dos grupos. Depois de fazerem esta configuração e terem criado um utilizador, eu vou entrar no correio, neste caso da Fernanda. Neste caso estou a entrar pelo Outlook. Vocês, digamos que é da forma como eu entro normalmente em todo o ecossistema da Microsoft, é através do Outlook, porque vocês aqui no canto superior esquerdo têm estes 9 pontos, em que vocês têm acesso aqui a todas as vossas ferramentas, inclusive ao administrador, caso sejam, em que podem aqui entrar para chegar a este painel de administração. No entanto, voltando aqui à parte das aplicações, nós temos o Outlook e temos então o Teams. Eu carregando aqui, eu já deixei aqui a janela preparada, aberta. Nós vamos ter então acesso ao dashboard do Teams, ou seja, vamos poder aqui fazer a navegação do Teams. E antes de mais vou fazer aqui uma breve explicação de todos os menus que vocês encontram aqui do vosso lado esquerdo. O primeiro é a atividade, ou seja, tudo aquilo que se passa dentro do Teams é aqui reportado, ou seja, se eu clicar aqui em atividade vou ter aqui o histórico, as menções, respostas, notificações, ou seja, o
o mural ou o feed de estilo Facebook, fica aqui disponível todas essas informações. E depois temos aqui também a conversa, que é um chat onde vocês podem contactar individualmente com uma destas pessoas, e aqui em baixo podem escrever essa mensagem. Esta mensagem pode ir desde um simples texto, um olá, como vocês também aqui podem adicionar ou carregar um fecheiro a partir do vosso computador ou também através do vosso OneDrive. Podem colocar smiles, GIFs, podem aqui também agendar reuniões, que também já vamos ver como é que se faz, para que é que serve. Nesta fase, principalmente, que eu estou a utilizar bastante reuniões, os chamados meetings. Temos aqui o stream, também permite que vocês coloquem aqui gravações do vosso, eventualmente, que tenham no vosso computador, uns badges, ou seja, e depois também temos aqui outras aplicações. Ele dá-vos aqui algumas aplicações por defeito, no entanto vocês podem ir aqui a mais aplicações e aparece-vos aqui uma série de aplicações disponíveis que podem instalar no vosso Teams. Pronto, ou seja, eu escrevi aqui olá e se der enter vou enviar e depois a pessoa, neste caso a Alexandra Rodrigues, poderá também aqui fazer a resposta a esta mensagem. Posso também aqui fazer uma chamada de áudio, ou seja, posso entrar em contato com esta pessoa e se ela tiver inclusive a aplicação no telemóvel, basicamente funcionará como um Skype, ou seja, eu consigo aqui entrar em contacto com a pessoa através de voz. Passando aqui para as equipas, então, nós podemos criar uma equipa e aqui uma equipa, eu na minha escola estou a funcionar as equipas como sendo a minha disciplina, ou seja, imaginando que estou a dar agora uma aula de TIC da Ampri, eu, por exemplo, podia criar aqui uma turma, onde vou ter então os debates, projetos de grupo e tarefas. Posso também ter um grupo de trabalho, ou seja, neste caso um clube de robótica ou eventualmente um clube de informática. Ou também aqui no outro posso também usar esse grupo ou até inclusive para atividades extracurriculares, ou seja, tanto podem usar aqui no outro como também aqui na comunidade de aprendizagem. A nível pessoal, acaba por ser um desenvolvimento de administração escolar que confesso que nunca utilizei. Normalmente utilizo sempre aqui a turma ou eventualmente um destes que indiquei, a comunidade ou o outro. Então, na turma, eu vou selecionar a turma e aqui vou pôr TIC Ampri. Aqui, em termos de descrição, é opcional, ou seja, fica ao vosso critério se quiserem fazer aqui uma breve descrição desta equipa. E faço o seguinte. Após criarem a equipa, vai-vos aparecer dois separadores, um de alunos e outro de professores. No caso dos alunos, basta simplesmente começar a escrever para que sejam associados à turma. Vou colocar aqui ao calhas. Vou aqui inserir eventualmente algumas Doroteia, por exemplo, Fernanda também pode ser aqui inserida. Pronto. E faço aqui adicionar. Se pretender, posso e devem terem atenção a isto, que neste caso eles estão como alunos, mas posso aqui nos professores também colocar outras pessoas, por exemplo, neste caso Daniel Rego, e adicionar. Vou fazer fechar e neste momento tenho então a minha turma criada. Como estão a ver, a Fernanda refere aqui que foi adicionada 5 pessoas à equipa, o Daniel também foi adicionado à equipa e como estão a ver tenho neste momento aqui disponível no meu canal geral, ou seja, convém salientar isto que o geral é o canal geral da TIC Ampri. No entanto, vocês podem aqui nas reticências criar outro canal, podem adicionar, por exemplo, outro canal. Imaginem que querem aqui adicionar, por exemplo, o módulo 1 Excel.
E uma vez mais posso aqui fazer uma descrição do que é isto, ou seja, o que é este módulo, o que é que diz respeito. E depois também tem aqui a privacidade, no caso acessível a todos os membros da equipa, ou então privado e apenas um grupo específico de pessoas na equipa. Eu vou deixar o padrão e vou adicionar. O que nós estamos a fazer no fundo é personalizar a configuração da nossa equipa e inclusive aqui este símbolo pode ser alterado, este ícone pode ser alterado para, por exemplo, sendo de TIC, posso ir aqui buscar algo direcionado a TIC, ou por exemplo, seja, que tenha uma analogia com TIC. Pronto. E depois tenho então aqui as publicações. Mais uma vez, eu aqui, quando inicio uma nova conversa, posso aqui mencionar alguém em específico, eu passo o arroba e aparece-me logo aqui as pessoas a quem eu posso fazer, digamos, uma menção. Posso querer falar aqui com o Francisco e dizer: boa tarde, não esquecer de colocar, as dúvidas no fórum, por exemplo. Podem aqui fazer, digamos, essa indicação. Ele depois poderá responder, eventualmente, se pretender, e também aqui posso também carregar material logo diretamente para esta disciplina, ou até mesmo configurar o bloco de notas, que também já vamos ver mais à frente. A nível de ficheiros, convém aqui referir que vão encontrar aqui um erro, infelizmente. E já agora, para quem está a ver e ouvir pela primeira vez acerca do Teams, o Teams tem sofrido bastante com este boom de acessos. A Microsoft está com alguns problemas relativamente a isto. Por isso, se aparecer aqui durante a sessão alguns erros, não fiquem admirados. Pronto, relativamente aqui então ao material de aula, vocês têm aqui uma pasta. Esta pasta é transversal a toda a disciplina, a TIC-AMPRI neste caso, em que vocês podem, ao abrir o material de aula, podem carregar para aqui os vossos ficheiros. E podem carregá-lo desta forma, carregando aqui neste separador que diz carregar, podem carregar ficheiros ou até mesmo criar subpastas dentro da pasta que vocês tinham inicialmente aqui no geral. Convém salientar que todos os ficheiros que vocês colocam aqui fica disponível para todos os alunos, ou seja, todos os alunos irão visualizar o material de aula. E convém aqui também salientar que se porventura carregarem fora desta pasta de material de aula, os alunos, se utilizarem no telemóvel a aplicação, não vão ter acesso. Só terão acesso se os ficheiros forem colocados aqui dentro deste material de aula. E quando digo material de aula, pode ser um manual de apoio, pode ser eventualmente outro género de ficheiro, ou inclusivamente pastas, como disse, zipadas, entre outros. Depois temos aqui o bloco de notas escolares. Este separador é bastante interessante porque permite-nos quase ter uma espécie de separadores, e para quem conhece o bloco de notas, neste caso o OneNote, vai verificar e podem aqui utilizar a partir de conteúdos de blocos existentes ou até mesmo um bloco de notas em branco, que é isso que eu irei fazer. Ele vai-me colocar aqui, se repararem, o nome do aluno e depois tarefas, notas de aula, trabalhos de casa e questionários, ou seja, várias secções desse mesmo aluno. O que pode aqui também, nesta fase de distância, de aprendizagem à distância, ser algo que pode servir para vocês colocarem os trabalhos de casa, eventualmente, ou fazerem aqui um apoio diferenciado por aluno. Ele está a preparar o bloco de notas, o que vai demorar um bocadinho de tempo a configurar, mas pronto, já está disponível. Eu, se carregar aqui na seta do meu lado esquerdo, vão verificar que aparecem-me então aqui os alunos todos que eu adicionei. E se eu carregar em específico num aluno, vai mostrar as tais secções, e eu, dentro dessas tarefas, posso aqui adicionar várias páginas, por exemplo, tarefas exercício 1. Posso adicionar outra página e colocar exercício 2,
por aí fora. Okay? Na mesma coisa, no mesmo seguimento dos trabalhos de casa, os questionários, notas de aulas. No entanto, esta parte aqui vocês também podem alterar o nome da secção. Se eventualmente, por exemplo, aqui notas de aula, neste caso podem mudar a secção, como por exemplo observações, e modifica aqui a secção. O outro separador bastante importante e do qual eu recorro muitas vezes, ou a maior parte das vezes nas minhas aulas, é exatamente as tarefas, e é aqui que eu, a meu ver, grande parte dos colegas podem trabalhar, porque podemos fazer aqui fichas independentemente de uploads ou eventualmente até os próprios forms. Então aqui no botão criar vocês têm aqui duas opções interessantes, têm desde a tarefa a questionário. Eu talvez vá começar pelo questionário porque, por exemplo, estou a utilizar o questionário para fazer a marcação de presença, ou seja, eu uso o questionário para utilizar então para marcação de presença. Neste momento eu não tenho nenhum, então vou criar novo formulário e ao carregar novo formulário automaticamente vai-me abrir aqui o Forms e eu vou utilizar então um novo formulário. Em novo formulário eu vou escrever aqui marcação de presença e vou adicionar uma nova pergunta. Neste caso vocês têm várias opções, já agora só a título de curiosidade, vocês têm a opção de escolha, têm a opção de texto, classificação, data e outras opções também podem colocar aqui secções, etc, e mesmo ordem correta, etc. Mas como é uma simples pergunta de marcação de presença aula, por exemplo, vou eliminar aqui a opção 2, vou deixar apenas presente, e quem já teve comigo formações na Ampri ou está a ter, digamos que é um registro de presenças semelhante àquilo que normalmente fazem nas formações comigo e com o meu colega Bruno Gil na Ampri. Vou colocar como obrigatório e depois aqui também um ponto importante na questão das definições que devem fazê-lo, que é, aqui nas definições vocês devem utilizar a opção uma resposta por pessoa para não haver duplicação. Ele vai registar o nome, ou seja, o aluno vai aparecer depois o nome do aluno que fez o registro de presença. E depois outra coisa muito importante, e imaginando que vocês estariam a assistir a esta sessão e eu pretendia que vocês fizessem um registro de presenças, eu vou marcar aqui a data de início, neste caso vou colocar às 5h30 e a data de fim iria colocar, por exemplo, às 18h30. Ou seja, e depois o que eu faria simplesmente era partilhar o link exatamente no Teams ou eventualmente por e-mail, depois ficaria ao vosso critério. Eu vou fazer pré-visualizar para vocês verem como é que está. Neste caso ele detectou o meu utilizador. Dá para ver também no dispositivo móvel e basicamente era só submeter. E depois, se quiserem até inclusive, só uma parte no tema, podem até aqui escolher outro tema mais alusivo à nossa disciplina e fica com este aspecto mais engraçado. Pronto, esta então é a parte do Teams. Eu vou então, como disse, copiar o meu link e depois aqui já vão ver de seguida o que é que eu terei que fazer, por exemplo, na parte da tarefa. Ou seja, volto a fazer aqui um questionário. À partida, ele já me vai aparecer então a marcação de presença, porque eu, como não tinha nenhum formulário, tive que o fazer. Faço o seguinte, e depois tenho então aqui, inclusive, posso colocar algo mais específico, por exemplo, Ampri Teams, e aqui posso dizer que, a nível de instruções, por favor, marcar presença até às 18h30, por exemplo. Posso também aqui colocar todos os estudantes, neste caso
todos os 5 alunos que eu adicionei, e aqui posso fazer algo que é bastante importante, porque quando marcamos ou quando fazemos uma tarefa, ele por norma põe uma data de conclusão no dia seguinte até à meia-noite ou meia-noite menos 1. Vocês podem aqui controlar isso carregando no editar e podem fazê-lo então aqui alterando a data, alterando a hora, vou colocar então 18h30, e aqui podem também data de conclusão e igualmente pronto, ele aqui vou pôr antes das 8 horas, porque ele não me está a deixar colocar. Aqui vou pôr então também, já agora, 19 horas. E aqui também 19 horas. Pronto, significa que os alunos só poderão marcar faltas, marcar presença, entre as 6 e as 7 da tarde. Obviamente vocês podem aqui reduzir o tempo, ou seja, de 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, a tolerância que vocês quiserem definir. Ao fazerem então concluído, ele está-me aqui a dar um erro, não sei se será pela questão de eu ter definido a hora. Vamos ver se por aqui 17h30, a ver se ele me deixa, depois não deixa. Vou pôr, se ele não me deixar agendar, mas deixou. Ok, ele deixou agendar a tarefa, que à partida irá aparecer aqui. Ok, está aqui então a tarefa. Eu podia, como eu disse, colocar o link noutra parte que já vos vou mostrar. No entanto, ela fica aqui e simplesmente os alunos o que terão que fazer no início da aula, vocês tendo a aula agendada, e eles vêm aqui ao separador de tarefas e carregam, e basicamente o que têm que fazer é marcar a presença. Pronto, obviamente não irá aparecer com este aspecto, irá aparecer como viram há pouco o formulário de submissão. Tem que pôr o visto ou na rádio button a questão do presente e submeter a resposta. Eu agora queria criar uma tarefa, efetivamente. Eu ao clicar aqui em tarefa, reparem que os procedimentos são mais ou menos semelhantes. No entanto, aqui, por exemplo, posso ao módulo 1 colocar aqui exercício 1. Posso aqui adicionar uma categoria. Essa categoria serve simplesmente a uma etiqueta que nos permite ir buscar informação ou rapidamente escrever aqui um comando que me vai procurar essa mesma categoria. Posso aqui, em termos de instruções, indicar o que é que o aluno deve fazer, os tópicos, por exemplo. Posso eventualmente até colocar um link de ligação eventualmente ao Google ou outra página que me permita ter aqui acesso às imagens, eventualmente que possa vir a utilizar, etc. Ou então posso até adicionar um recurso. Se eu carregar aqui em adicionar recurso, ele vai-me pedir, uma vez mais, a possibilidade de eu usar o meu OneDrive, o meu bloco de notas escolar, eventualmente uma hiperligação, um novo ficheiro que eu possa criar, o Teams, neste caso, se estivesse disponível, algum ficheiro, ou então carregar a partir do meu dispositivo, neste caso, no meu computador. Eu vou aqui carregar então um documento Ampri, ele está vazio, mas é só para vocês verem o upload, ou seja, estou a fazer o carregamento através do meu dispositivo, faço abrir e ele vai-me carregar o documento. Neste caso foi bastante rápido por estar vazio. Faço concluir e basicamente os alunos vão ter acesso a este documento. Aqui a nível de pontuação eu posso usar uma pontuação de 0 a 20 ou de 0 a 5 ou 100, como preferirem, mas por exemplo se eu puser 20 significa que depois poderei avaliar o aluno a nível de pontuação. E posso ainda inclusive adicionar uma lista de critérios de avaliação. Posso carregar aqui e ele vai-me dar uma série de, ou melhor, posso aqui carregar uma lista de critérios usando um CSV, ou então posso criar uma nova lista com critérios. Eu posso aqui usar critérios de avaliação do exercício, que depois pode ser utilizado noutros exercícios de futuro, porque ele irá ficar gravado.
Neste caso, vou colocar que terá pontos. E aqui, se eu desativar, reparem que só fica com avaliação qualitativa. Se eu colocar sim, ele coloca-me aqui os valores de excelente, bom, suficiente e fraco. E aqui posso colocar então as diferentes descrições, os critérios para para cada uma das situações. Por exemplo, imaginem que o exercício teria uma introdução e nessa introdução colocaria aqui, desculpem, vou pôr aqui nada propriamente específico para não demorarmos muito tempo. E depois aqui. Então posso também ainda, à parte da introdução, posso pôr ainda o desenvolvimento. Neste caso, peço desculpa aqui, estando ao lado. Posso aqui adicionar outro critério. Tenho aqui a introdução, posso adicionar outro critério e por aí fora. Se eu fizer anexar, ele vai-me juntar este critério de avaliação então à minha tarefa. Como estão a ver, tenho aqui introdução, qualidade 2, que eu acabei por não escrever. Outro pormenor aqui importante nas tarefas tem a ver com a atribuição. E mais uma vez aqui, quando diz todos os alunos, significa que eu vou ter acesso, ou vou dar acesso a esta tarefa a todos os alunos. No entanto, eu posso, em caso específico, e pode acontecer agora também na questão das reposições da aula, eventualmente de algum apoio individualizado, vocês podem aqui fazer uma tarefa em específico para um aluno e não para, ou seja, para mais do que um aluno, ou só para um aluno, ou então, se quiserem, podem deixar de ficar todos os alunos. A data de conclusão ou para a conclusão é semelhante àquilo que eu vos mostrei há pouco, ou seja, podem aqui definir, eventualmente, por exemplo, a data 2. Podem aqui colocar a data 2 e aqui, eventualmente, até às 20 horas. Ou então podem carregar no editar e fazer novamente aqui toda a parte, e neste caso vou pôr aqui 18 horas e fica aqui a data de limite de entrega até às 20 horas. Se vocês colocarem aqui data limite de entrega, ter este visto, ele não vai permitir que os alunos entreguem posteriormente às 20 horas. Se tirarem o visto, ele vai deixar em atraso, ou seja, vai permitir que os alunos possam entregar em atraso. Se puserem o visto, não são permitidas as entregas depois da hora. Não sei se repararam, mas tinha aqui 19 de março, o que significa que eu posso agendar isto para futuro, ou seja, posso já hoje criar tarefas para amanhã, para sexta-feira, para segunda, terça, por aí fora. Posso deixar aqui já isso previamente definido. Faço concluir e agendar. Ele vai então atribuir esta tarefa aos alunos. Os alunos irão receber aqui na atividade, depois, no lado deles, essa notificação vai-lhes aparecer aqui a menção de que foi colocado em TIC, AMPRI, o módulo 1, exercício, a tarefa vai ser entregue até às 20 horas. Se eu carregar aqui na tarefa, o que vai acontecer é que neste caso ele está aqui para dizer para atualizar, mas é possível que vocês possam verificar como ela ficou ou como ela está disponível para os alunos. Mas como ainda faltam 2 minutos, à partida ainda não me deixa, só quando ela efetivamente for atribuída, ou seja, estiver dentro do período que foi estipulado. Pronto. Temos então aqui também o outro separador de tarefas e como podem ver é uma forma de navegação no vosso Teams e acreditem que se tiverem muitas turmas, o que vai acontecer é que vocês vão ter aqui as turmas todas e pode ser complicado vocês encontrarem a tarefa. E o que ele vos está aqui a dizer quando carregam nas tarefas é justamente para quando vocês clicam aqui em TIC AMPRI, fazem o seguinte, ele mostra-vos todas as tarefas que estão atribuídas a esta disciplina, ok? E depois tem aqui rascunhos, eventualmente vocês podem ter uma tarefa em rascunho que não foi atribuída ainda, e podem ter aqui depois as avaliadas, ou seja, que foram concluídas e que sofreram então a classificação, ou foram dadas classificações. Passando para o calendário, e aqui, como eu digo, é o que eu tenho feito mais ultimamente, é o agendamento de reuniões.
E, por exemplo, imaginem que amanhã terei uma aula logo às 9 da manhã. Eu posso ir aqui quinta-feira, carrego aqui às 9 e colocava aqui, por exemplo, 9 horas, aula de TIC. E podia aqui pôr, por exemplo, a turma Ampli 03. Aqui na turma dos participantes eu posso eventualmente ir buscar aluno a aluno, e eu vou neste momento fazer isso, ou seja, vou colocar aluno a aluno, mas depois vou-vos mostrar como é que podem ir buscar a turma em específico. Esta até posso fazer já isso, peço desculpa. Vou só, estão a ver aqui, foi feito aqui o assignment, ou seja, a tarefa apareceu aqui na atividade. Eu vou eliminar para voltar aqui para ser mais fácil. Estão a ver aqui a atividade de TIC Ampli, ou seja, está aqui no geral. Deixem-me só ir aqui à equipa. Um ponto importante, no geral, se eu carregar aqui, tem aqui uma opção que é obter o endereço de e-mail. Isto é muito importante. Se eu quiser fazer a tarefa na reunião, ou neste caso, desculpem, agendar a reunião no meu calendário, e já vão ver porquê. Ou seja, eu vou carregar aqui para obter o endereço. Ele vai-me dar um endereço completamente estranho, mas é o endereço desta turma, ou seja, em específico do TIC Ampli. Faço copiar. E então agora sim posso ir ao calendário e fazer aquilo que estava a tentar, que é então a aula das 9. Vou pôr aula TIC Ampli 03, só para me orientar que é a turma. E depois aqui vou então adicionar esta turma. É importante que vocês eliminem esta parte que está antes das setas. Então quando eu faço convidar, ele vai convidar esta turma toda, ou seja, a turma TIC Ampli, com os elementos todos, ou seja, não tenho que ir aqui aluno a aluno, e se eu tiver 20 ou 25 alunos, nunca mais saio daqui. Pronto, tenho aqui a data. Eventualmente, se vocês quiserem ser mais específicos, em vez de ser 9 horas, se for, por exemplo, 8h45, eventualmente, ou 8h50, como algumas escolas são, aqui posso ter 50 minutos de aula, desculpem, 1 hora de aula, ou então, eventualmente, posso ter aqui as tais 1h30 de aula. Okay? Outra situação tem a ver com esta parte do não se repete, o que significa que vocês podem estipular todos os dias da semana às 9 horas terem uma aula com esta turma, o que será um pouco difícil, mas podem usar aqui o semanal, mensal, anual ou personalizado. Eu tenho utilizado a personalizada, vou ao meu horário e verifico se esta turma se repete, por exemplo, semanalmente às quintas-feiras até, neste caso, até o dia 25, e o que vai acontecer é que ele vai-me gerar tudo o que eu fizer agora, ele vai-me gerar ou vai repetir semanalmente esta periodicidade. Passo guardar. Aqui o canal eu posso utilizar neste momento o canal geral ou até o do Excel, mas vou utilizar o geral. A localização vou pôr aqui no Teams e aqui posso eventualmente inserir detalhes desta nova reunião, como por exemplo aula de TIC e módulo Excel, por exemplo. Ou então posso aqui eventualmente descrever outros tópicos, outras informações que vocês acham pertinente. Pronto, tenho então aqui toda a parte da minha reunião. Eu vou fazer aqui então enviar, e ao fazer enviar, todos estes alunos irão ter a indicação desse acesso, irão receber no e-mail a indicação do acesso a esta aula. Se eventualmente eu, por exemplo, aqui fizesse a mesma coisa, neste momento, fizesse aqui sessão Teams e aqui colocasse o mesmo endereço para esta hora, aqui não vou repetir, o canal também vou deixar praticamente tudo em branco, mas vou fazer isto.
passo a enviar, e o que vai acontecer é isto. Ou seja, eu acabei de receber um lembrete a dizer que vou ter esta sessão de Teams agora, e depois posso aqui participar. Ou seja, se carregar aqui em participar, ele vai aqui pedir-me uma aplicação para ter um acesso, ou seja, vai-me pedir para descarregar uma aplicação para criar então a possibilidade de vocês criarem uma reunião semelhante ao Skype, ou seja, em que vocês podem aqui falar, partilhar ecrã, fazer, digamos, intervenções de voz, e neste caso podem então também fazer isso. Amanhã acontecerá a mesma coisa, ou seja, 5 ou 10 minutos antes recebam uma notificação a dizer que a sessão irá estar disponível para participar. Passando aqui para os fecheiros, já vimos que temos aqui o bloco de notas. É possível vocês também acederem ao Microsoft Teams, e o que vai acontecer é que ele vai nos mostrar aqui tudo o que diz respeito aos fecheiros que estão no Microsoft Teams no nosso espaço. O que está no nosso OneDrive, ou seja, vai nos mostrar aqui também toda essa informação que está disponível no nosso OneDrive, inclusive o Google Drive. Vocês também podem aqui associar a nuvem, neste caso do Google Drive, ou então outras que pretendam, como o Dropbox, o Box e o ShareFile, que vos permite também aqui ter acesso rapidamente aos vossos fecheiros, isto configurando, obviamente. Entretanto, há outras aplicações aqui do vosso lado esquerdo que também vocês podem instalar e que já vimos há pouco que estão disponíveis. Por exemplo, eu utilizo muito o Trello no 12º ano para a gestão de projetos dos alunos para as PAPs, ou seja, que queiram fazer aqui. Como veem, o Zoom também já está aqui disponível, em que vocês podem aqui fazer a integração. Eventualmente o MindMaster, o Gira, que também é semelhante ao Trello a nível de gestão de projetos, o Dynamics, o Power Apps e eventualmente também aqui alguns questionários, o próprio GitHub, que também tenho utilizado com alguns alunos finalistas de curso de informática, de 12º, e por aí fora. Ou seja, não vou estar aqui a descrever todos, mas como veem, cada vez mais o Teams tem essa possibilidade de fazer integrações com outras aplicações. A nível do Teams, como eu referi, vocês podem rapidamente aqui ir para outro fecheiro, ou melhor, desculpem, para outra aplicação, neste caso do Word, Excel, PowerPoint, SharePoint ou Note, etc. E depois podem eventualmente também utilizar dentro do próprio Teams nas vossas tarefas. Eu vou ver se já está disponível aqui nas tarefas para vos mostrar a edição da tarefa do exercício. Exatamente, como já passou das 18, já está aqui disponível. Eu posso editar a tarefa caso seja necessário, ou seja, posso até inclusive editar no próprio Word Online, que era isso que eu vos queria mostrar. Ou seja, posso chegar aqui, como eu vos disse, ele está vazio, mas ele vai-me abrir aqui o Word de forma que eu possa editá-lo, caso não tenha nada inserido ou eventualmente queira inserir alguma coisa. Ele está-me a dar este erro, mas certamente no vosso não dará. Posso aqui também verificar o estado de entrega do trabalho, ou seja, posso aqui ver quem é que entregou, ou quem visualizou, ou quem entregou. Ou seja, tem esses três estados: não entregou, visto e entregou. Aqui o feedback é se vocês quiserem dar um feedback. A entrega tem de ser efetuada até às 19 horas. E posso então aqui fazer depois a devolução disso, até inclusive colocar um 0. Eu devia dar aqui para... Pronto, foi dado o feedback. Desculpem, ao carregar nem preciso pôr aqui o 0, peço desculpa. Ou seja, eu posso aqui escrever, posso pôr aqui o visto e devolver, o que significa que o aluno irá receber esta informação a dizer que faça o exercício 1 do módulo 1
a entrega ainda não foi efetuada até às 19 e ele poderá responder a este feedback. Outra situação aqui também tem a ver com a vista do estudante, ou seja, vocês podem carregar aqui na vista do estudante e basicamente o que acontece, ou isto que estão aqui a ver, é exatamente o que o aluno irá ver. A única diferença desta vista para o aluno é que ele terá a possibilidade de fazer download deste documento, ou seja, pode fazer transferência do documento ou eventualmente abrir no Teams ou no Word, etc. Mas depois pode aqui fazer adicionar o trabalho, ou seja, ele eventualmente faz o download, tem a preencher ou até eventualmente executar o que lhe é pedido no exercício e depois faz aqui o upload do fecheiro e vai-lhe aparecer aqui um botão a dizer entregar. É a única diferença que desta janela para a outra. Eu tentei aqui abrir criei um utilizador estudante para eu tentar entrar, mas não consegui. No entanto, depois a seguir, quem tiver dúvidas poderá questionar sobre isso. Mas à partida é isso que eu vos digo, ou seja, só falta aqui mesmo um botão de adicionar o recurso e depois aqui o botão entregar e vocês irão ter aqui o acesso a todos os alunos que entregaram, ou seja, ao carregar aqui onde diz entregou, vocês vão ter acesso ao documento do aluno, ok? Pronto, depois tem aqui umas notas, um separador de notas que vocês podem ver as notas que foram atribuídas ao aluno, a quando da correção que vocês fizeram aqui do feedback que deram, ou seja, vai-vos aparecer aqui as notas dos alunos. E isto é interessante porque se vocês no final do período tiverem os exercícios todos feitos, é só exportar para Excel e têm aqui praticamente tudo lançado e é só fazer os cálculos depois através de fórmulas. Neste mais, tem então também aqui outras aplicações que podem, de certa forma, integrar nesse separador. Um dos que uso é este Planner. O Planner é interessante porque eu posso fazer um planeamento por exemplo, atendendo que esta turma é a minha direção de turma, eu posso fazer aqui um planeamento da turma. Se carregar aqui em Planner, posso inclusive, não sei se ele... ok. Posso, por exemplo, pôr aqui direção de turma e guardo e vai-me aparecer ali então esse separador que é o chamado Planner, esse separador. Eu posso aqui, por exemplo, colocar como visitas de estudo, por exemplo, e adicionar uma tarefa. Por exemplo, posso aqui eventualmente visita à Microsoft e uma data provavelmente muito posterior, espero eu. Por exemplo, pode ser logo no primeiro dia de aulas, ou eventualmente, por exemplo, 21 de setembro, e ela fica ali disponível. Esta roda significa que se eu carregar aqui, significa que a tarefa foi concluída, ou então eu posso dizer que ela não está concluída, que nem sequer foi iniciada ou que está em curso, ou então posso até colocar aqui uma prioridade urgente. Posso aqui definir a visita ocorre no âmbito da disciplina de TIC, por exemplo. Eu, se puser este visto, a descrição vai ser mostrada ali, a nota. Como posso também aqui adicionar itens, como por exemplo posso eventualmente marcar autocarro e por aí fora, ou seja, comprar bilhetes, etc. Posso aqui também adicionar um anexo e posso ter a possibilidade de ou mostrar a lista de verificação ou as notas por forma àquilo que me interessa, que fica ali gravado. Pronto. Ele aqui está-me a dizer que tem 2 itens e que nenhum deles foi ainda
efetuado. Por exemplo, imaginem que eu tinha já o autocarro marcado, então ele diz-me que das duas tarefas uma já está concluída. Posso aqui adicionar outro grupo, por exemplo, posso pôr mesmo direção de turma e aqui adicionar, posso aqui adicionar outro grupo, por exemplo, como outros. Ok? E por aí fora. Eu aconselho só, pelo menos quem tiver ecrãs pequenos, utilizar 3, quem tiver ecrãs maiores pode continuar por aí fora. Portanto, isto é só um pormenor de um separador que eu considero também útil. Não digo que nesta fase seja muito importante, mas depois vocês têm aqui os gráficos do que é que foi feito, podem ter aqui o agendamento e se nós formos aqui então para setembro vai aparecer aqui a visita, se eventualmente voltarmos aqui a março não tenho nada, e depois tem aqui inclusive o que é que está a nível de tarefas não agendadas. Não sei se tem alguma questão. Daria por terminada a sessão, julgo que cumprimos na íntegra os 45 minutos. Eu gostaria agora de obter o vosso feedback e se estão a gostar e se gostaram desta sessão e se têm algumas dúvidas. Estou agora à vossa disposição. Não sei se a Fernanda ou o João, que estão a dar aqui algum apoio, me podem dar indicação ou se vou lendo. Ok. O João já me vai dar algumas questões. Eu vou aqui utilizar Pronto, eu vou aqui fazer algumas respostas. Para que ora bem, em termos de. A primeira pergunta que o João me coloca aqui, desculpem estar aqui a abrir isto tudo, mas é melhor responder de forma verbal. Ora bem, o João pergunta-me aqui se pode ser com um e-mail de domínio diferente. Não pode, ou seja, basicamente no Teams só podem estar do mesmo domínio, ou seja, não posso fazer o convite a alguém de fora. Eventualmente poderei, mas o administrador tem que aceitar, por isso o que aconselho é que vocês realmente acedam aqui à parte da administração e criem aqui os utilizadores. Não é difícil, basicamente é só chegar aqui, adicionar um utilizador e colocar o nome e depois, como estão a ver, tem aqui o domínio que foi criado especificamente para esta formação, neste caso a da Ampri. É a única possibilidade, ou pelo menos a mais viável. Os alunos têm de ter um e-mail qualquer. Assim, o ideal é que tenham um e-mail deles, ou seja, um e-mail próprio que os distinga, um e-mail de aluno especificamente. Conseguir adicionar alunos sem ser e-mail institucional? Mais uma vez não, ou seja, tem que ser da gama, o domínio tem que ser da gama que foi direcionado para a escola e daí que vocês têm que realmente, quer os professores, quer os alunos, estarem todos dentro daqui da parte a nível de utilizadores, têm que estar aqui todos dentro deste ecossistema. Inserir alunos, onde os vai buscar? Pronto, lá está, ou seja, vocês só podem inserir alunos nas equipas, neste caso nas turmas,
quando efetivamente vocês têm aqui os alunos inseridos. E se repararem, eu se carregar aqui nos utilizadores ativos, eles têm aqui licenças para estudantes ou para o corpo docente. Ou seja, significa que isto tem a ver com as permissões, obviamente, em que vocês, se for aluno, irá adicionar, se não for, se for docente, ficará como docente. Pronto, aqui a pergunta do inserir na equipa o e-mail da turma. Na verdade, quando vocês criam a turma, tem que ser obtida através deste endereço de e-mail e não através do e-mail institucional. Como viram, eu quando fiz aqui obter o endereço de e-mail, este e-mail é completamente diferente, até inclusive do e-mail da Fernanda e de outros utilizadores que estão aqui inscritos nesta plataforma. No bloco de notas, como eu estava a referir, vocês aqui no bloco de notas, quando criaram o bloco de notas escolar para esta turma em específico, ele automaticamente criou para todos os alunos, ou seja, vocês não têm que ter o trabalho de criar para cada um dos alunos. Obviamente que o ideal é que quando criem a disciplina e associem os alunos todos já estejam dentro dessa disciplina, ou seja, dessa equipa. Outra pergunta que o João coloca aqui diz respeito a qualquer professor pode instalar o Office 365 gratuitamente no seu PC ou tem de passar pela administração da escola, como acontece com o Google Suite. Obviamente que o ideal, e o problema será realmente o tempo, como alguém aqui referiu, o ideal seria o PT ou a pessoa que está a administrar o sistema informático da escola ter este trabalho, porque o que vai acontecer é que se cada professor fizer isto, ou seja, for aqui ao centro de administração da Microsoft 365, vai criar várias contas e depois os alunos não vão ter acesso a diferentes, ou seja, depois vai ter acesso a diferentes contas, melhor dizendo. Por isso o ideal era perceber que é necessário que toda a gente esteja no mesmo domínio e só depois fazer, digamos, a tal diferenciação por turmas e depois, obviamente, dentro de cada turma associar os alunos para que depois eu possa também, neste caso eu tenho esta disciplina, mas há um colega meu que tem outra disciplina, que tem os mesmos alunos, mas os alunos já estão dentro do Teams, então é só adicioná-los a essa turma e assim sucessivamente, o que torna muito mais prático do que ter diferentes teams espalhados. Há aqui uma questão que é quando eu entro no Teams a aplicação não entra, dá erro. O problema é realmente a sobrecarga que esta aplicação está a ter ultimamente. É uma questão de fazer refresh várias vezes, de forma a que consiga carregar. Ou então tentar ver se por alguma razão esteja ligado com outra conta, até da Microsoft, da Outlook, que não tenha permissões para o Teams e pode estar aqui a fazer algum cruzamento e não conseguir. A questão da IPSS, de poder ter acesso, neste momento, como estão a ver, é possível criar uma conta gratuita na Microsoft, é só ir a este site, podem mesmo procurar por Office 365 Académico e a partir eu julgo que disponibilizei este link no vídeo, mas vou tentar aqui também ao longo depois do vídeo ao longo desta semana poder fazer mais algumas esclarecimento de algumas dúvidas. A Fernanda coloca aqui a questão de poder inserir HTML nas tarefas, por exemplo, do Hot Potatoes. Neste momento não consigo garantir que isso seja possível.
porque eu penso que não está essa parte das aplicações. Posso aqui tentar ver, mas acho que não está disponível a opção do Hot. Não está. Hot Potatoes não tem aqui. Não está aqui disponível. Se não for criado pela escola, é possível ser utilizado. Seria necessário o professor ter o Office 365 que cada aluno pertencesse adicionar também e teriam que ter endereços de Outlook. É isto? Não é bem endereços de Outlook. Isto acaba por criar aqui. Ou seja, era importante que, mais uma vez, reforço, e não é de todo descabido estar aqui a reforçar, porque isto convém que seja bem esclarecido. É importante que, se a escola for, se tiver domínio próprio, que faça ou tente criar aqui no centro de administração da Microsoft essas contas. É um bocadinho como há pouco alguém disse do Google Suite, ou seja, é necessário uma autorização educacional para vocês usarem o domínio próprio da escola, mas no entanto, se não quiserem eventualmente esperar por isso, não sei até que ponto haverá ou não demora, o ideal seria realmente vocês optarem por criar aqui os utilizadores e eventualmente também os grupos de toda a gente. Sei que vai ser uma tarefa bastante longa, mas neste momento acho que é o mais possível. Seria muito confuso criar somente uma equipa por turma e dentro desta criar um canal para cada disciplina. Eu, aquilo que aconselho, e há pouco eu saí daqui da questão do canal, é certo que vocês podem aqui adicionar mais do que um canal, mas a verdade é que, para já, nos canais, é possível fazer as tais publicações, fazerem mesmo ao chat, conversa, etc. Inserir ficheiros direcionados a este módulo, e eu acabo até por utilizar também esta parte dos ficheiros no módulo, mas a única diferença, e que talvez seja uma grande diferença a meu ver, é que as tarefas só ficam no separador geral. A meu ver, é uma das lacunas que o Teams tem neste momento, é que não me permite fazer tarefas dentro do canal que eu pretendo. Ou seja, o Excel, neste caso tenho o módulo Excel, eu podia aqui criar tarefas direcionadas para o Excel. Podia aqui, por exemplo, adicionar outro canal e podia aqui, por exemplo, colocar multimédia. Estou só... Ok? E ficaria ali o canal multimédia. Mas como veem, não me aparecem as tarefas. Eu podia fazer as tarefas para multimédia. E infelizmente eu tenho que ir aqui às tarefas. E o que me está a acontecer neste momento é exatamente isso. É que, por exemplo, tenho aqui para o módulo 1, exercício 1, e depois teria que ir aqui à tarefa criar o módulo 2, exercício 5, por exemplo, do módulo 2. Mas é desta forma que eu acabo por identificar e os alunos também identificam, que é através do módulo. De outra forma, não dá. O que é pena, e espero que mais colegas meus, inclusive quem está com aquele com o grupo do Facebook relativamente ao apoio do e-learning, que eu também já agora posso partilhar aqui convosco qual é que é. A caneta um bocado lenta. Posso pôr aqui, já vai em 16 mil membros e que neste momento eles estão a dar bastante apoio às dúvidas que são colocadas. Eu vou deixar aqui o link do grupo. É um grupo público, neste caso acabam por ter a possibilidade de acederem aqui a este grupo, que é o e-learning apoio. Pronto, o que eu estava a dizer então, e que infelizmente acaba por ser essa lacuna das tarefas em que vocês têm a possibilidade de
utilizar apenas as tarefas no separador geral. Sim, o live chat, às vezes, pronto, os alunos podem, no meio de tanta atividade que possa aqui ocorrer, porque se tiverem as disciplinas todas da turma, pode passar um pouco despercebido, mas a verdade é que se for mencionado no chat, por exemplo, aqui, se for aqui à multimédia e fizer boa tarde, todos, aqui não é o todos, mas boa tarde, e se colocar tic a equipa, neste caso a disciplina, e se disser assim, vejam a tarefa do módulo 2, todos os alunos irão ter acesso a esta, neste caso os 8 membros, irão ter acesso a esta informação. Inclusive podem até fazer aqui alguns responder através de ícones ou outras. Vocês também podem aqui, por exemplo, fazer uma poll, neste caso uma votação, que rapidamente conseguem aqui criar um critério, por exemplo, quem já entregou género, qual a ferramenta que preferem usar. E aqui podem fazer uma votação, por exemplo, Photoshop, Illustrator, pronto. E podem aqui, ao fazer o seguinte, enviar, e fica aqui disponível dentro do chat desta indicação, e eles acabam por submeter. Por exemplo, eu também posso contribuir, eu posso aqui submeter, e como estão ali a ver, consigo logo rapidamente ter aqui a indicação da votação e de quantos é que preferem uma ferramenta ou outra. Aqui perguntam, recomenda criar uma equipa para a disciplina turma ou uma só equipa pode servir para as disciplinas todas da turma? Não, eu aconselho realmente a criar uma equipa por disciplina. E, por exemplo, imaginem que a turma é Ampri, eu posso chegar aqui à equipa, e já agora vocês têm este formato, como podem ter outra vista que é de lista, que aconselho, que é mais fácil. Podem também ter o tema escuro ou alto contraste, se preferirem o escuro, fica com este aspecto mais confortável. Mas o que é certo é que vocês aqui nas equipas podem criar uma nova equipa, até podem aderir a outra equipa se tiverem o código, podem aderir, ou seja, através do código, semelhante ao colega Filipe Mendes ontem no EduModo, ou seja, colocam aqui o código. Para criar uma disciplina, eu aconselho, por exemplo, a fazer isto. Por exemplo, se for português, Ampri. Faço o seguinte, vou atribuir os alunos, todos. Neste caso, outra vez, posso pôr 1 a 1, ou então, se tiver copiado o código que há pouco vos mostrei, da turma, do tal, do canal. Não, desculpem, tem que ser assim mesmo, tem que ser, peço desculpa, aqui tem que ser aluno a aluno. Pronto, faço aqui adicionar e fechar. Pronto, ele criou a turma. Depois posso aqui eventualmente voltar, no caso, deixem-me só pôr isto, vou pôr isto outra vez com cor. Podem aqui também colocar outros idiomas. Posso aqui voltar a adicionar, por exemplo, criar outra turma, no caso matemática, e assim sucessivamente os alunos todos. Ok? E por aí fora. Pronto, a nível de sessão com todos os alunos ao mesmo tempo, videoconferência ou audioconferência, através desta reunião eu tenho pena que realmente não tenha conseguido mostrar, vamos ver se agora funciona, mas ele pede-me aqui para descarregar a aplicação
Pois, a aplicação é uma aplicação desktop que vos permite fazer a videoconferência através do desktop, mas conseguem fazer áudio e videoconferência, ou seja, conseguem fazer as duas coisas, inclusive escrever, partilhar ecrã, tal e qual como agora está muito na moda o Zoom ou até mesmo o Skype. Sim, está aqui uma pergunta a dizer que se é possível usar este software no primeiro ciclo com os e-mails dos encarregados de educação ou só será possível com e-mails institucionais dos alunos. Sim, apenas e só com o e-mail institucional. Uma vez mais, convém aqui salientar que o ecossistema Microsoft e principalmente esta questão de Microsoft Teams é. Desculpem, já está um bocado escuro. A Microsoft Teams acaba por ser apenas e só da própria escola, ou seja, não é muito, é um bocado rígido e não é muito flexível nesse aspecto, ou seja, os pais teriam que também ter uma conta institucional da escola para conseguirem aceder ao, ao Teams. Não sei se há mais algumas questões, se damos por concluído. Não sei se. Estou a fazer a pergunta ao João, a ver se há mais questões para podermos dar por encerrada a nossa sessão e eventualmente depois se tiverem mais questões. Bom, muito bem, não há mais questões. Pronto. Resta-me agradecer então a vossa atenção e terem tirado esta hora do vosso tempo para poderem assistir a esta sessão da Ampri sobre o Microsoft Teams. Espero que tenha sido profícua e produtiva para no futuro vocês poderem aplicar o Teams na vossa escola e qualquer dúvida, eventualmente, que queiram colocar ainda no chat ou até eventualmente no próprio Facebook da Ampri ou eventualmente também no meu se me encontrarem, estarei disponível e até breve e que tudo corra bem, que continuem saudáveis. Obrigado.